Boa noite, amados irmãos, boa noite, igreja. Essa noite nós estamos reunidos para louvar, agradecer e engrandecer o nome do nosso Deus. Essa noite, você que está no alcance da nossa voz, nessa live, mais uma noite, mais um domingo na live, nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Então nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela minha vida, pela sua vida, pelos momentos difíceis que nós temos passado no nosso mundo, no nosso país, no nosso Brasil, que é uma dificuldade muito grande o que está acontecendo, mas Deus está no controle das nossas vidas e tenho certeza que tudo isso já está passando, porque Deus está no controle da nossa vida. Então nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus pela sua vida e pela minha vida. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por essa noite. O Senhor nos concede nesse culto, que esse culto venha a ser abençoado, culto que estamos aqui para falar da Tua palavra, falar de Ti e exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Abençoa os amados irmãos que estão nos ouvindo, estão nos vendo nesse momento. Pai querido, que tudo que está acontecendo, nós sabemos que tudo está sendo feito pela Tua santa vontade. Por isso te agradecemos pela vida de cada um, ó Pai, nessa noite, para que tudo corra de acordo com a Tua santa vontade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar falando o nosso tema, nós estamos no meio dos homens, no meio dos homens da nossa igreja, e a nossa igreja, os homens estão com a direção desse trabalho. Nós vamos estar falando o tema e a divisa nessa noite. O tema é: Jesus transforma os homens, e a divisa: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. E nós vamos estar dando continuidade. Nós vamos chamar o Ministério Vida e Luz, estará louvando nesse momento e agradecendo e engrandecendo o nome do nosso Deus através de louvores. Som. Boa noite, irmãos queridos. Boa noite a todos, você que está na sua casa, no seu lar, louvando o nome do Senhor. Nós iremos cantar, Ele é exaltado. Vamos louvar o Senhor nessa noite, clamar a Ele, lembrar da oração, do modelo de oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Então vamos louvar, exaltar, adorar o nosso Deus. Ele é exaltado.
vamos louvar a música que diz: bem-aventurado aquele que está firmado na casa do Senhor. Bem-aventurado é você que louva o teu Deus. Bem-aventurado é você que está firme, mesmo com tanta diversidade, com tanta coisa acontecendo nesse país, talvez na sua vida, talvez um medo maior do que esteja acontecendo, mas bem-aventurado é você que crê no Deus vivo. Vamos clamar nesta noite: Senhor, sara esta nação, sara a nossa nação, para que nós possamos louvar a Ti com alegria e ser bem-aventurado, muito mais que feliz. Pode louvar o Senhor com as suas palmas, com o seu movimento do seu corpo, com a sua alegria. Pode também louvar o Senhor sentada, deitada, como você desejar, mas louve ao Senhor.
Sara-nos, Pai querido, sara o nosso coração, a nossa nação, Pai querido. Livra-nos de todo o mal, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus. Amém. Deus esteja abençoando o nosso ministério, da nossa igreja, ministério de louvor, que fala através do louvor aos nossos corações. A palavra de Deus em Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas, né? Nós estamos aflitos, estamos preocupados, fique calmo, isso vai passar, como eu falei no início aqui da programação. Jesus é conosco, e muitas são as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Vamos estar chamando o nosso irmão Marcelo, enquanto que o nosso irmão Marcelo chega aqui. E eu queria dizer para você que hoje é dia do pastor, né? Nosso pastor, dia do nosso pastor, dia do pastor. Você que é pastor, parabéns para você, Deus abençoe, tá? Por esse seu dia, que com certeza você tem sido uma bênção para a sua igreja. Deus abençoe os pastores das nossas igrejas. Nosso irmão Marcelo estará fazendo uma oração de intercessão. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão nos assistindo em casa. Peço que vocês também, nesse momento, entrem em oração por todos nós, por todos os homens, mulheres, jovens, adolescentes, entendeu? O ministério também infantil, todos aqui, todos os ministérios em si que fazem parte de Parque Sueli. Então, a gente está juntos nessa live, juntos nesse vídeo, nessa oração também. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grande és tu, Senhor, que tem feito maravilhas, Senhor. Senhor, nessa situação que estamos passando, Senhor, o Senhor está conosco. O Senhor tem feito maravilhas nas vidas, Senhor, de vários irmãos aqui, de irmãs. O Senhor tem trazido também a cura para aqueles enfermos que estão aqui hoje, até a nossa irmã Beth. Agradecer ao Senhor por ela estar aqui, Senhor, junto da gente também. Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é tudo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e eu tenho certeza que o Senhor fará muito ainda. Muito obrigado, Senhor, por esse ministério, por esse mês dos homens que estamos tendo início aí. Muito obrigado, Senhor, pelo pastor Samuel, que hoje a gente comemora o dia do pastor, e ele é o nosso pastor. Então, a gente está aqui agradecido por ele, e agradecer também por tudo que o Senhor tem feito por ele e pela família dele. Muito obrigado, Senhor. Essa é a oração que eu te faço em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Marcelo é o presidente dos homens, né, da nossa igreja. Nós vamos estar fazendo o nosso recitativo bíblico, que se encontra em Salmo 1 ao 3. Eu vou estar lendo. Você na sua casa pode também pegar a sua Bíblia e ler lá em Salmos 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Nós vamos estar convidando o nosso pastor, que estará fazendo nesse momento o momento de dízimos e das ofertas. Graça e paz, queridos, amém? Queria trazer alguns avisos para os irmãos, e eu queria que os irmãos estivessem atentos antes desse momento de dízimos e ofertas. Se estivéssemos aqui no templo, os irmãos estariam em alguns instantes dedicando as suas ofertas no gasofilaço da igreja, enquanto cantávamos uma canção. Só que como estamos nesse período de pandemia, o que os irmãos podem fazer é se programar para vir à igreja
nos dias de culto, um pouco antes do culto, 1 hora antes do estudo bíblico na quarta-feira, a partir das 18 horas, ou aos domingos também, a partir das 18 horas. Domingo de manhã também estamos aqui das 9 às 11, e trazer o seu dízimo, a sua oferta à igreja. Uma outra opção, que vai aparecer aí na tela para os irmãos, é a opção de você fazer uma transferência bancária. Está aí uma imagem bonita, nova, que a irmã Isabela fez para a gente, onde você pode tomar nota aí da conta corrente da igreja e com isso fazer a sua transferência. A gente está dando oportunidade para você anotar aí, enquanto eu me arrumo aqui, e enquanto você anota os dados da conta corrente da igreja. Queria convidar você também a ofertar junto com os homens da nossa igreja. Nós estamos em uma campanha de oferta de alimentos, e com isso você vai estar ajudando as famílias necessitadas do nosso bairro. Que oportunidade maravilhosa de você fazer desse mês, que é o mês que a gente separou para ser o mês dos homens da igreja, fazer desse mês um mês especial, uma oportunidade de você ofertar e ajudar o seu próximo. Quero convidar você também, que está nos ouvindo, que está nos vendo, a estar conosco no nosso culto, nossa live de quarta-feira, do estudo bíblico. No estudo bíblico da próxima quarta-feira, nós vamos estudar sobre vocação, dom e chamado. Estou vendo uma comemoração aqui, porque a primeira pessoa que sugeriu esse tema está aqui entre nós, e eu coloquei na pesquisa, e essa pesquisa ganhou. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos estudar sobre dom, sobre vocação e sobre chamado ministerial. Que estudo maravilhoso que vai ser, né? Você que tem dúvidas sobre o seu chamado, sobre o seu dom, você vai ter a oportunidade, junto conosco, aprender um pouquinho mais a respeito disso. Um outro aviso que eu gostaria de fazer aos irmãos é a respeito da nossa página no YouTube. Os irmãos estão vendo que a gente tende, como outras igrejas, como as principais igrejas, a fazer a nossa live através do YouTube. Então, apenas pelo YouTube. Você vai poder compartilhar o link pelo Facebook, vai poder compartilhar o link nos seus grupos de WhatsApp, mas a partir de hoje, a gente está fazendo as lives apenas pelo YouTube, inclusive os estudos bíblicos, as lives de oração. Isso vai facilitar muito para a gente conseguir ofertar uma qualidade maior, e a gente vai conseguir concentrar essa qualidade no YouTube, e também vai facilitar para as pessoas que não têm o Facebook. A gente poderia escolher apenas o Facebook, mas aí a gente dificulta os irmãos que não têm Facebook, as pessoas de mais idade. A maior parte das pessoas, o YouTube está liberado para todo mundo, mas o Facebook só para quem tem conta. Então, no YouTube, a gente consegue, inclusive, ver nas televisões, você consegue ver não somente no celular. Por isso, eu queria pedir a você, se você ainda não fez e está vendo esse vídeo, para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal. Você curte apertando nessa mãozinha de OK. Você se inscreve apertando aí inscreva-se, se você já não é inscrito. E eu queria te convidar também a clicar nesse sininho aí para ele ficar azul. Se você clicar nesse sininho, assim que a gente iniciar uma live, o seu celular vai te avisar. Ele vai avisar para você, olha, a Igreja Batista Paquissuiri está online agora. Então não se esqueça de fazer isso, porque isso também vai nos ajudar. Eu tinha anotado aqui, sim, o último aviso, eu acho que é o último. Nós temos um sorteio na nossa página do Facebook, para você nos ajudar a divulgar os nossos trabalhos. Vá lá no Facebook e você vai encontrar essa imagem do sorteio lá na página da igreja. Para você participar desse sorteio, você precisa curtir a nossa página da igreja, você precisa citar aí nessa imagem, mencionar nessa imagem 3 amigos seus e compartilhar essa imagem, e você vai estar concorrendo a esse livro maravilhoso aí, falando sobre os mártires da igreja. Já vi que tem alguns irmãos animados ali, o irmão Alan compartilhou mais de 20 vezes, está concorrendo com 20 cupons aí, para participar do nosso sorteio, e você vai fazer isso também. Na quarta-feira, eu vou divulgar um novo sorteio, porque a gente vai ter esse sorteio na quarta-feira, logo no começo da nossa live, e eu vou divulgar um novo sorteio, e aí para tentar ajudar a gente a promover o nosso canal no YouTube. Então, não vai ser mais um sorteio no Facebook, vai ser um sorteio lá no YouTube, para que você possa concorrer e participar conosco. Amém?
Então você já tomou nota aí da conta corrente da igreja, já se programou para estar aqui conosco nos dias de culto, para que você possa ofertar ao Senhor, e nós vamos orar agradecendo aos irmãos que têm ofertado, que têm sido dizimistas e ofertantes fiéis. Graças a Deus a nossa igreja tem conseguido ajudar ao próximo, tem conseguido se manter, graças aos irmãos que mesmo durante esse período complicado em que você não está frequentando o templo, você tem ofertado ao Senhor, e a nossa igreja tem percebido a fidelidade de seus membros. Eu quero orar pela sua vida. Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem sido fiel, te agradeço porque o Senhor tem sido bom, e a sua fidelidade tem sido expressada em tudo o que nós temos recebido do Senhor, e a sua fidelidade também tem contagiado o nosso coração, a ponto de desejarmos continuar sendo fiéis ao Senhor, à sua igreja, ofertando e contribuindo para que esse trabalho continue de pé. Muito obrigado pela vida daqueles que, como eu, Senhor, se sentem sensibilizados e motivados a ofertar à sua igreja, mesmo num período tão difícil, porque o Senhor tem sido fiel a nós. Muito obrigado pela vida de cada irmão, aqueles que ainda não têm condições de ofertar, por causa do desemprego, por causa da dificuldade financeira, que o Senhor possa abrir portas e prover a esses irmãos condições também de serem ofertantes fiéis. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Irmão Nivaldo. Pastor, não vai embora não, fica aí. Nós vamos passar no momento agora de homenagem ao nosso pastor, né? Temos que homenagear. Hoje é dia do pastor, nós vamos estar fazendo a homenagem ao nosso pastor. Nós vamos chamar a nossa irmã Beth, que é da MCM, estará assim fazendo a homenagem da MCM ao nosso pastor. Estou aqui em nome da MCM. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Estou muito feliz, né? Porque, como todos sabem, eu estive muito doente, mas Deus me livrou e hoje estou aqui. Então, estou muito feliz por isso. Estou em nome da MCM para parabenizar o pastor e dizer que o Senhor é uma bênção em nossas vidas, na vida da igreja. Antes que a igreja escolhesse o Senhor, Deus já havia escolhido. Então, por isso estamos alegres. Vou estar orando pelo pastor. Peço que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor continue sendo bênção, seja usado poderosamente por Ele. Vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado por esse momento que estamos aqui reunidos em Teu santo nome. Em especial, quero entregar a vida do pastor Samuel em suas mãos. Que o Senhor abençoe a vida dele, derrame as suas bênçãos sobre ele, sobre a família dele. Capacite a cada dia, Senhor, dê sabedoria para que ele possa estar atuando segundo o seu querer sobre essa igreja, Pai. Senhor, muito obrigado pela vida dele. Te peço também pela vida do pastor André, que o Senhor abençoe a vida dele, que esteja capacitando a ele, Senhor, a cada dia. Abençoe grandemente, Senhor, esses pastores e todos os mais. É a oração que faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Acabou ainda não. Nós vamos estar chamando também, né, parabenizar o pastor André, né, que não se encontra devido a essa situação. Então, a nossa igreja está nessa atividade restrita pela ordem, né, do nosso governo, e tem sido uma bênção nesse momento. Então, vamos chamar aqui também o Ministério Infantil, que vai estar passando um vídeo, né? Mas elas estão aí, vão também fazer uma participação. Eu hoje cheguei aqui com a surpresa de ver as crianças, né? Muito tempo que eu não vi uma criança da igreja. E eu fiquei muito feliz que eu recebi um abraço, tiraram uma selfie comigo, pediram para tirar uma selfie. Oh, meu amor, obrigado. Tem uma outra ali amarrando o sapato. Essa época a gente quer abraçar, quer beijar, mas tem que beijar com cuidado. Também vamos chamar o jovem e os adolescentes também, tem uma homenagem para o pastor, né?
Vai passar um vídeo aí. Vamos estar passando um vídeo nesse momento. Logo após, nosso irmão Ismael está com a palavra. Eu sei que Deus te chamou e somos seus cordeirinhos. Obrigado por ter paciência conosco. Pastor, muito obrigada por nos mostrar o caminho certo. Beijo e te amo. Obrigada por todo o carinho e atenção. Obrigado por acreditar em cada um de nós. E por sempre nos colocar em suas orações. Somos gratos pela sua vida. Somos gratos a ser o nosso pastor. Pastor. P-A-S-T-O-R. Depois disso, vai acreditar em mim? Será o primeiro passo para afrontar o Israel que nos acredita. Protetor e amoroso. S de sábio. T, torre forte. O, obediente à voz de Deus. R de reflexo, pois é o nosso melhor reflexo de Deus. Isso são apenas algumas das qualidades que admiramos em ti. Sábio, torre forte. Sábio. Torre forte. Obediente e reflexo de Deus. Eu te amo, um beijo. E amo! Te amamos, pastor! Tchau! Um beijo! Vamos dar um beijo pro pastor? Tchau, pastor! Olha lá, dá tchau pro pastor. Tchau! Fofo, não é, né? Muito fofo, gente. Eu tô emocionado. Eu vi esse vídeo um pouco antes do culto começar, porque o Marcos Paulo compartilhou comigo que na hora da live é complicado a gente ver. E eu tenho certeza que você se emocionou aí junto comigo. Eu só de lembrar que estou emocionado de ver essas crianças lindas, os maiorzinhos falando e falando sobre o pastor, e os menorzinhos segurando as plaquinhas. A Isis tão pequenininha, o Carlinhos pequenininho ele também, fazendo a sua homenagem. Obrigado, Ministério Infantil, amo vocês. Estou morrendo de saudade de dar um aperto na bochecha aí das crianças, de abraçar vocês. Em breve a gente vai se ver, sei do carinho de vocês. O Vitor compartilhando ali, falando do jeito dele, e eu fiquei muito emocionado em ver ele, o Nicolas também, usando as libras para mandar uma mensagem especial para mim. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Ministério Infantil. São o futuro da nossa igreja, né, pastor? Então vamos chamar o jovem e os adolescentes, estará com a palavra nesse momento, homenagear o nosso pastor. Por isso que ele apareceu, né? O retorno de Jedi. Pastor, não tem muito o que falar. Estou representando aqui todos os jovens e adolescentes. Tenho certeza que muitos queriam estar aqui para poder estar também homenageando o Senhor. Só tenho a agradecer por o Senhor estar nos ajudando nessa caminhada que é muito longa. Tem muita coisa a se fazer para se construir.
E o Senhor tem se feito presente, não só na liderança, como geral, ó, dando apoio a todo mundo. E tenho certeza que todo mundo está bem feliz. E até se envolver com a gente nas nossas zoações no grupo ultimamente, né? Que é o único jeito que a gente tem para estar todo mundo junto ao mesmo tempo. Mas que eu tenho certeza que todo mundo, assim como eu, quer que tudo volte logo ao normal, para a gente estar aí fazendo a obra do Senhor e que o Senhor continue sendo sempre essa bênção que o Senhor é, tá bom? E aqui vai uma lembrancinha para o Senhor, tá bom? Eu agradeço os jovens, eu estou no grupo dos jovens, estou no grupo dos adolescentes, a gente compartilha os memes lá. Aí outro dia teve uma irmã que falou assim, posso entrar nesse grupo? Pode, mas você vai ter que ter paciência, porque às vezes dá 2 horas da manhã, meu celular está pitando, porque eles estão mandando mensagens e estão ali compartilhando as tretas deles ali. Então é uma benção. Pediram para abrir? Então tá bom, peraí. Obrigado, saudade de vocês, adolescentes. Pastor Samuel, você é especial para nós. Eles pediram para abrir, tem alguma coisa. Olha, agora eu vou ficar bonito nas lives com as gravatas, hein? Obrigado, gente, olha, amei. Do jeito que eu gosto. Alguém perguntou para a Renata, né? Eu gosto de gravatas lisas. Obrigado, gente, muito obrigado, de coração. E também os homens, né? Vamos estar chamando o presidente dos homens também para estar fazendo homenagem ao nosso pastor. Enquanto ele chega, então deixa eu mostrar o presente das crianças, né? Já que eu mostrei o dos jovens, olha que lindo. É uma decoração, né? Um azulejo de decoração para pendurar. Aí tem uma foto de um homem bonito aqui. Gente, não é por nada não, mas o pastor de vocês, vê se vai. O pastor de vocês é um dos mais bonitos aqui da região, gente. Por completa falta de concorrência. Obrigado. Irmão Marcelo. Boa noite mais uma vez, né? E nós também, do Ministério dos Homens, também não podia ficar atrás, né? A gente também tem que fazer a nossa homenagem ao pastor, por ele ser também homem de fé, né? E fazer parte também do nosso ministério, fazer parte do nosso grupo. Ele é um pastor muito presente no nosso ministério, ele está sempre conosco, está sempre junto, tentando nos ajudar da melhor forma e de todas as formas. Então, nós do Ministério dos Homens, junto com todos os homens em si, de Parque Sueli, estamos aqui para fazer a homenagem para ele, né? Que seria também um presente. Seria não, é um presente muito especial para ele, que na verdade eu acho que é a primeira vez que o Ministério dos Homens, em si, nessa nossa trajetória aí, faz para ele. Então, a gente sentiu no coração de fazer essa homenagem para ele, porque ele merece. Se possível, né? Ao mesmo tempo, já no encerramento dessa homenagem, eu queria pedir a nossa irmã Tereza que viesse aqui e orasse, né, não só pelo Ministério dos Homens, a MCM, os jovens e adolescentes, as crianças, o infantil, mas em si por todos os ministérios em si de Parque Sueli, que são presentes aqui, são presentes com o pastor Samuel. Então, ela está aqui para orar por todos nós. Não podemos esquecer que o corpo diaconal também está presente. Nivaldo vai fazer um solo, né, Nivaldo? E o nosso pastor é muito importante para nós. E foi Deus que deu ele para nós. Então, devemos agradecer e botar ele nas nossas orações todos os dias, né? Então, se vocês puderem colocar aqueles que estão aqui, colocar as mãos, impor as mãos, para que Deus possa estar abençoando mais e mais o nosso pastor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor. Como ele é importante para nós. Nesse tempo, Senhor, ele vem edificando as nossas vidas através da sua palavra,
Senhor, muito obrigado pela sua família, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela sua vida. Continue protegendo, livrando ele de todo mal, porque sabemos que, Senhor, ele é necessário para nós agora nesse momento que estamos passando, Deus. Muito obrigado. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Acabou? Amém. Obrigado, povo. Obrigado aí. Vocês são bênçãos. Ministério dos Homens, firmes. Deus abençoe. Eu falo com o Marcelo. Marcelo, eu sou pastor da igreja, mas quando a gente está falando de Ministério dos Homens, você é meu líder. Porque eu sou homem, então estou no meio. A gente encara as coisas boas do Ministério dos Homens, as furadas, os momentos alegres. Então é muito bom. Deus abençoe os homens e a liderança do Ministério dos Homens da nossa igreja. Dando continuidade, nós vamos estar chamando o Ministério Vida e Luz para um momento de comunhão e louvor da nossa igreja. Amém. Meu irmão Marcelo falando que os homens, poucas vezes trouxe presente, né? Dessa vez, irmão Marcelo, os homens coçaram o bolso, né? Tiraram o escorpião do bolso. Irmãos, vamos louvar o nome do Senhor, dizer que o nosso Senhor é bom, né? Que a misericórdia do Senhor é que nos mantém vivos a cada dia. Que a misericórdia do Senhor é para sempre, de geração e em geração. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então vamos louvar o Senhor, exaltar o nome dEle e dizer que só Ele é bom. Pode louvar o Senhor com as suas palmas, sacudindo no seu corpinho. Meu corpinho é um pouquinho duro, mas a gente sacode do mesmo jeito. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por
nosso Deus é bom o tempo todo. Não é apenas um minuto, um segundo, ou quando tudo dá certo. Em todo tempo, o nosso Deus é bom, Ele sabe o melhor para você. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Aleluia, o nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso. É tão bom falar da graça do Senhor, da bondade do Senhor, que eu estou até ansiosa, eu estou até passando os instrumentos. Mas o nosso Deus é bom o tempo todo. E nós cantaremos um louvor que diz que descansarei no Senhor. Irmãos, eu trabalho na saúde mental, aqui no Rio de Janeiro. Desde quando eu me formei na minha área, eu venho trabalhando com saúde mental. E eu trabalho com pessoas esquizofrênicas, psicóticas, daquelas que ouvem vozes, aquelas que têm alucinações auditivas, visuais. E o local onde eu trabalho, onde eu venho trabalhando, já trabalhei em hospital psiquiátrico, é um caso de bem grave. Trabalho também em residência terapêutica. Mas, ultimamente, esses locais, que é da Prefeitura do Rio, eles têm recebido pessoas neuróticas, como nós, que tem nossas manias, nossas imperfeições, né? Não temos alucinações nenhuma, mas esses lugares têm recebido pessoas que têm adoecido de depressão extrema, depressão com ideação suicida. Casos de pessoas com tentativa de suicídio, pessoas normais, que têm a vida normal, têm sua religião, muitas das vezes creem em nosso Deus, o Deus que nós cremos. Essas pessoas, pelas coisas desse mundo, têm adoecido. E os casos têm aumentado tanto, que foi necessário o Ministério da Saúde abrir esses locais, que era antes para pessoas esquizofrênicas, com problemas psiquiátricos gravíssimos, para pessoas que têm adoecido e com ideação suicida, depressão séria, grave, com ideação suicida ou tentativa de suicídio. Para ver como é que, muitas das vezes, a gente perde a esperança. Eu não sei o que é. Alguns dizem que é o inimigo, outros dizem que é a doença. Eu tenho a minha opinião, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele pode nos ajudar em tudo. Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que sara. Não é essa cura besta, desculpa, irmãos, a forma de falar, mas besta de bestial, que muitos dos pessoas lá aí fora oferecem, mas é uma cura de verdade, é uma cura espiritual. Não é essa coisa bestializada que nos oferece a muitos, mas é a cura, é a graça de um Deus verdadeiro. E nós podemos falar assim: eu descansarei em Ti, Senhor, pois sei que Tu és Deus. E é muito difícil falarmos isso quando tudo está difícil para nós. É muito difícil nós falarmos isso quando tudo parece que está destruído para nós. Quando parece que a esperança acabou, quando vem a tristeza. Sentimos tristeza, irmãos. Sentimos tristeza, mas dizer assim: Senhor, descansarei em Ti, é tão difícil, mas podemos dizer: Senhor, descansarei em Ti, pois eu sei que Tu és Deus. Tu és Deus em minha vida, Tu és Deus em meu lar, Tu és Deus em tudo enquanto eu te servir. Tu sempre serás Deus em meio à adversidade, em meio à vitória. Senhor, Tu és Deus. Aleluia, Senhor. Podemos confiar em Ti, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia, Deus. A
minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins se cobre o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que veja a Tua face. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aleluia, louvado seja Deus. Pois só Tu és Deus, Pai. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Aleluia. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins se cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Pai querido, porque nós sabemos que a Tua graça nos basta, Pai. Amém. Amém. Glórias a Deus. Agora nós vamos estar louvando ao Senhor. E esse louvor ele fala lá em Lucas 15, versículo 11, fala sobre o filho pródigo. Que você, que está no alcance da nossa voz, possa meditar, voltar mais rápido para os pés do Senhor.
Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou um inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: ó, meu filho amado, vai embora. Fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que meu pai tem por mim é bem maior de que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo e só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha pra comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, talvez ele me perdoe. Ao avistar a minha casa muito longe, meu pai alegre veio correndo, me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que meu pai tem por mim é bem maior de que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Amém. Você que está afastado, volta para o aprisco do Senhor. Jesus te ama. Nós te amamos também. Amém. Nós vamos estar, nesse momento, está passando a palavra ao pastor, nós vamos orar. Que essa mensagem do coração do pastor, do nosso pastor, possa falar ao seu coração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, mais uma vez está na tua presença. Pai querido, te entregamos, Senhor, o nosso pastor em tuas santas mãos. E o que ele for falar, Senhor,
vá de encontro a cada coração nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse microfone nunca tomou tanto banho de álcool em gel como ele tomou hoje, né? Porque ele foi um microfone meio compartilhado na live de hoje. Toda vez que o Nivaldo dava mole ali, parava com ele, eu melecava ele de álcool em gel. Então, se ele está meio grudento, não é suor do dirigente, nem meu, não. É porque eu sempre passava ali um álcool em gel. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Do verso 11 até o verso 24, Lucas capítulo 15, do 11 ao 24. Farei a leitura na minha versão, os irmãos podem acompanhar na versão dos irmãos. A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Verso 15. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens ou as alfarrobas dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-o um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, em sua presença estamos e te pedimos, Senhor, fala conosco. Fala, Senhor, a nós que estamos aqui, aqueles que estão ouvindo essa live, vendo esse vídeo posteriormente, que o Senhor possa tocar nos corações, que teu Espírito Santo, e somente o teu Espírito Santo, não eu, não nós que estamos aqui, mas o teu Espírito Santo, faça a obra em cada coração. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus estava entre discípulos e não discípulos, contando histórias acerca de coisas que estavam perdidas e que eram achadas, e dentre essas coisas perdidas e achadas, em todas as circunstâncias, no momento em que as coisas eram encontradas, havia sempre uma alegria, uma festa, e Jesus estava com essas parábolas que preenchem todo o capítulo 15 do livro de Lucas, assim como uma parte de outros capítulos também do livro de Lucas, onde Jesus compartilha de suas parábolas, a maneira que Jesus encontrava de contar uma história que atingisse o coração dos discípulos, que falasse ao coração deles, e contando essa história através de uma maneira que eles pudessem entender, e contando essa história através de coisas que eram comuns a eles, que eram coisas rotineiras. Jesus então chega nesse ponto, na parábola em que ele vai falar de um filho perdido. Até então ele já havia falado de uma moeda perdida, ele já tinha falado de uma ovelha perdida, de uma moeda perdida, e agora ele vai falar de um filho perdido. Bem, eu acho que
há alguns domingos atrás, eu estava compartilhando com vocês da tristeza que deve ser a um pai ou uma mãe perder um filho para a morte. E aqueles pais que estavam aqui nesse momento, e você que estava na live, deve ter concordado comigo que coisa dura deve ser perder um filho para a morte. Eu acho que a dor de perder um filho para a morte só se compara à dor de perder um filho e não saber para quê. Porque aqueles que são pais e sabem a dor que deve ser, ou que já sentiram essa dor de perder um filho para a morte, devem concordar comigo que uma dor tão grande quanto perder um filho para a morte é simplesmente perder o seu filho e não saber aonde ele está. Eu me sensibilizo muito, eu me choco muito, eu choro muito quando eu vejo testemunhos de pais que em um momento de distração perderam os seus filhos e nunca mais esses filhos foram encontrados. Que dor que não deve existir no coração de um pai como esse. Há algum tempo atrás eu estava vendo uma reportagem e a mãe falando que ela estava numa feira e em um momento de distração ela olhou para a filha estava brincando a 5, 6 metros dela e depois quando ela olhou de novo ela não encontrou, procurou na feira, desesperadamente procurou no bairro e a filha dela nunca mais foi vista. Você consegue imaginar a dor no coração de uma mãe ao perder? Eu quando eu era criança, eu tinha muito medo de me perder. Então eu era aquela criança que vivia agarrado na barra da saia da mãe, porque tinha muito medo disso. E agora que eu sou pai, eu tenho muito medo de perder um filho. Então eu estou no shopping, a minha esposa é um pouco mais relaxada com relação a isso, descansada com relação a isso. Ela olha, mas olha de rabo de olho. Mulher tem uma possibilidade de olhar mais coisas do que o homem. Eu não consigo olhar o preço de uma roupa e olhar meu filho ao mesmo tempo, mas minha esposa consegue, então ela está lá vendo as coisas dela e ao mesmo tempo consegue olhar os meus filhos, mas eu não consigo. Então eu sou aquele pai que se você me encontrar no shopping, eu estou correndo atrás da criança. E num belo dia, a Isabela, ainda pequenininha, se escondeu naqueles cabides de roupa das lojas. Qual o nome daquilo? Arara? Naquelas araras de roupa, e eu fiquei desesperado. Em uma outra ocasião, eu levei a minha filha no encontro dos pastores, e um sábado de manhã, para ela passear um pouco, e eu estava lá olhando ela, brincando com outras crianças, lá na Igreja Batista Silvestre, se não me engano, não, Silvestre não, uma igreja lá na Estrada da Posse. E num momento que eu parei para conversar com um amigo, eu olhei, Isabela não estava mais lá, Isabela devia ter uns 4 anos, e eu fiquei desesperado, eu virei a igreja de cabeça para baixo, mobilizei um monte de pastor correndo atrás da minha filha, e passou pela minha cabeça, sequestrar a minha filha, nunca mais vou ver a minha filha, um desespero no coração, até que finalmente a gente encontrou ela numa salinha das crianças lá, que a filha do pastor tinha levado para ensinar umas liçõezinhas, um desespero muito grande, só comparado à morte, é o desespero de perder um filho e ele ficar desaparecido. Esse pai que a gente vê na história, ele perde um filho não para a morte, mas ele perde um filho que foge. A Bíblia nos fala que esse pai tinha 2 filhos, e em um belo momento da história do filho mais novo, ele pede ao pai a sua herança. Segundo o texto de Deuteronômio, capítulo 21, um filho mais novo teria direito a 1/3 da sua herança. Ao contrário do que a gente pensa, ele não tinha direito a metade da sua herança, ele tinha direito a 1/3 da herança. E o filho mais velho tinha direito a 2/3, se eles fossem então 2 filhos homens. Então o mais novo pegou 1/3 de tudo aquilo que seu pai possuía, e depois de pegar essa parte da sua herança, aquilo que lhe era de direito, a Bíblia fala que alguns dias depois ele arrumou as suas coisas e foi embora. Quando eu era pequeno, lá vou eu contar mais uma história, quando eu era pequeno, quando os meus pais me contrariavam, era muito comum eu ameaçar meus pais, no auge da minha inocência, e falar, eu vou fugir para Jacarepaguá. Se você me perguntar por que Jacarepaguá, eu não sei te dizer. Eu acho que eu achava um nome bonito, um nome interessante, eu achava que Jacarepaguá devia ser um lugar maravilhoso. Só muitos anos mais tarde eu fui ver que Jacarepaguá não é nada de tão maravilhoso assim. É Zona Oeste, normal, igual aqui, nada contra Jacarepaguá,
mas não tinha nada de esplendoroso, né? Se eu tivesse a consciência que eu tinha hoje, eu podia dizer que eu ia fugir para Arraial, que eu ia fugir para Cabo Frio, que eu ia fugir para Gramado, mas eu não tinha, então eu falava que eu ia fugir para Jacarepaguá. E uma das vezes eu dei o primeiro passo na minha tentativa de fuga e saí da minha casa. Eu moro perto da estação de trem, tinha um caminho ali no meio do mato que levava até a estação de trem, e eu achava que eu chegaria em Jacarepaguá se eu pegasse o primeiro trem que passasse. Então, com 5, 6 anos, a minha mãe, ao invés de pegar o trem, a minha mãe me pegou no meio do caminho, indo em direção ao trem, e eu ganhei uma bela de uma surra naquele dia, que eu nunca mais disse que ia fugir para Jacarepaguá. Com todo direito ela fez isso. Mas eu fico imaginando que risco que não havia no fato de uma criança de 5, 6 anos, bonitinho do jeito que eu era, ser pego por alguém maldoso. E o que mais corrói o nosso coração quando uma criança some é a incerteza daquilo que aconteceu. A gente não sabe se morreu, a gente não sabe se está sendo vítima de alguma maldade. Dói o nosso coração quando a gente vê aqueles tristes testemunhos ou filmes que relatam a história de pessoas que foram sequestradas durante anos, abusadas fisicamente, e só depois de adulto conseguem fugir ou são descobertas em seu cativeiro já levadas a óbito, e a gente não sabe o que aconteceu. Esse filho, sem pensar no que passava no coração do pai, sem pensar no mal que ele proporcionaria aos corações dos seus familiares, ele pega as suas coisas, pega a sua herança, e a Bíblia fala que ele vai para uma terra distante. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que esse filho, imagine isso na nossa realidade, um filho que pede o seu direito de herança, e aí ele quer curtir a vida, ele quer viver aquilo que a vida tem para oferecer. E eu imagino um filho vivendo aqui em nossa realidade, em Campo Grande, ele poderia pegar tudo aquilo que ele ganhou e poderia viver, esbanjar a sua riqueza, esbanjar dos seus bens, e ele esbanjaria isso na Barra da Tijuca. Ele poderia sair daqui, esbanjar isso, vivendo na zona sul do Rio de Janeiro, e ali curtindo a noite, curtindo as mulheres, curtindo aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas a palavra de Deus nos diz que ele vai para uma terra muito distante. Alguns historiadores ou alguns estudiosos conjecturam de que ele foi para a parte da Europa, de que ele foi para Corinto, e Corinto ainda é um lugar assim mais ou menos distante. E você imagine na nossa realidade um filho que pede a sua herança, e ao invés de esbanjar, de curtir a vida aqui perto da sua família, vai para São Paulo, vai para o Rio Grande do Sul, vai para Nova York, vai para uma terra distante. Parece-me que não basta simplesmente pegar a herança do seu pai, frustrar os seus familiares e caminhar um pouquinho longe da sua família. Parece-me que quando alguém decide ir para longe do pai, essa pessoa precisa ir para muito longe. Parece que há uma necessidade no coração do ser humano de não somente estar ao alcance da família, mas há uma necessidade no coração humano de ir para longe, longe demais. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e eu quero fazer uma aplicação para esse momento e dizer para você que quando você se programa para se afastar um pouquinho de Deus, não se surpreenda, você não vai se afastar um pouquinho, você vai muito longe, você vai para muito longe. Quando você perceber, você vai estar tão longe que vai ser até difícil voltar. Não são poucos os jovens, os adultos que às vezes vêm conversar comigo, e eu questiono onde é que está aquele filho que caminhava junto com o pai, onde é que está aquele filho que trabalhava para o pai, e a pessoa compartilha comigo: olha, eu fui para tão longe que é difícil voltar, é difícil abrir mão daquilo que eu conheci, é difícil abrir mão daquilo que eu abracei, é difícil abrir mão daquilo que eu vivenciei, estou vivenciando. Esse jovem que pede a herança do seu pai, ele não abre mão, até que não há outra opção, ele não abre mão da vida que ele está vivendo ali. Então ele usufrui dos seus bens, e a Bíblia fala que ele desperdiça tudo que tem. Você já conheceu alguém? Eu já conheci alguns. Alguém que fala assim: olha, desperdicei tanto tempo da minha vida longe de Jesus. Já conheceu alguém assim? Eu conheço algumas pessoas que falam isso. Uma pena eu ter conhecido a Cristo somente quando eu já era adulto ou quando eu já era velho,
porque na minha juventude, se eu tivesse conhecido, eu poderia ter aproveitado coisas que os nossos jovens aproveitam. Irmãos, eu às vezes, quando a gente que nasceu na igreja, né, a gente fica com aquela sensação assim, puxa, eu não tenho um testemunho de vida assim para contar, de que eu era um drogado e um suicida e de repente Jesus me transformou e a minha vida foi transformada. A gente não tem muitos esse testemunho, né? Eu ouço muita reclamação de gente que nasceu na igreja falando assim, eu vejo o testemunho de fulano, acho tão bonito, mas eu não tenho uma história bonita assim para contar. Irmãos, mas nós temos coisas maravilhosas que vivemos em nossa infância, pelo privilégio que tivemos de conhecer Jesus logo cedo. Já lembrei aqui, lembro com carinho todas as vezes que forem necessárias da minha infância como criança na igreja, as EBFs, e me botavam aquele chapeuzinho que hoje eu não usaria nem se me pagasse, mas me botavam aquele chapeuzinho e a gente ia cantando alegre. Quando eu venho andando para a EBF, venho alegre, porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. Que maravilha, essas lembranças que eu tenho, que a pessoa que conheceu Jesus mais tarde não tem. Que lembrança maravilhosa de ter que estar na hora exata nos Embaixadores do Rei, porque senão depois não ia jogar bola, e dos acampamentos dos Embaixadores do Rei. E se alguém, em algum momento, eu posso estar dirigindo, em algum momento, alguém começar a recitar a divisa dos Embaixadores do Rei, o compromisso, eu vou parar e vou recitar junto. Se eu não puder parar, que estiver no meio do trânsito, eu vou cantar ali junto o hino dos Embaixadores do Rei, porque é um negócio que marcou a minha vida, os acampamentos, onde eu conheci Jesus, onde eu recebi o meu chamado. Que privilégio é, mas muitos são aqueles que conhecem depois. E se você conhece antes e por alguma razão se afasta de toda essa convivência, desse parâmetro que a gente precisa ter. Muitas pessoas questionam a existência da igreja ou a necessidade da igreja. Eu falo que a igreja é o parâmetro que eu tenho para me avaliar. Se eu me desencaixar disso aqui, se eu me desencaixar desse grupo, por mais que seja um grupo tão heterogêneo, por mais que seja um grupo que se discorde tanto em suas convicções políticas, em suas convicções esportivas, a gente é tão diferente um do outro, mas se eu me desencaixo disso aqui, eu perco o meu rumo. Eu sou uma peça de Lego sozinha, isolada, quando se eu estivesse junto com outros, eu poderia formar uma coisa tão bonita, uma coisa tão criativa. Esse jovem, ele se destaca, ele vai para longe, ele se distancia, e aí ele perde tudo. Ele desperdiçou tudo. E quantas pessoas estão desperdiçando a sua vida longe de Cristo? Quantos jovens, quantos adultos, quantas crianças estão desperdiçando anos preciosos da sua vida longe de Jesus? Vão conhecer a felicidade com Cristo hoje, quem dera, tomara. Vão conhecer a felicidade com Cristo no futuro, glória a Deus, que seja assim. Mas vão conhecer a felicidade com Cristo percebendo que desperdiçaram anos de sua vida longe do melhor amor que alguém pode experimentar, que é o amor de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que ele desperdiça tudo, a ponto de precisar então arrumar um emprego, e o emprego que ele trabalha é trabalhar com os porcos. Jesus contando isso para os seus discípulos, e para aqueles que estavam ouvindo ali, que não eram seus discípulos, quando escutaram essa história, eu tenho certeza que eles se escandalizaram nessa hora, porque de todos os trabalhos que esse jovem poderia arrumar, cuidar de porcos era o pior deles. Já falei aqui em outras oportunidades que o pastor, e hoje por ser o dia do pastor é um momento próprio para lembrar isso, não era um trabalho nobre. E ainda hoje não deveria ser um trabalho assim tão valorizado como né? É uma função como qualquer outra dentro da igreja, onde Deus te dá uma responsabilidade muito grande, mas nós somos ali responsabilizados, e eu já compartilhei com os irmãos que se dependesse da minha vontade, eu jamais seria pastor. Meu pai era pastor e eu fugi disso de todas as maneiras possíveis, porque eu sabia a encrenca que um pastor se mete quando aceita o chamado. Mas é vocação, é chamado, a gente vai aprender isso na quarta-feira. Não dá para a gente fugir, não dá para a gente viver outra vida. Deus nos chama e a gente se encaixa ali no centro da vontade de Deus. E quando esse jovem ali está pastoreando esses porcos, para piorar a função pastoral no caso dele, ele está cuidando de porcos, animais considerados impuros pela cultura judaica,
pela lei mosaica. Ele está ali cuidando de porcos, e nessa hora os fariseus, escutando essa história, devem ter dado um passo atrás, devem ter feito cara de nojo. Mas ele estava ali cuidando de porcos. Poucos trabalhos podem ser tão insalubres, ser tão humilhantes, do que ter que cuidar e o responsável por dar alimento a porcos. Mas eu vejo esse jovem cheio de orgulho, agora tendo o seu orgulho quebrado. Eu vejo esse jovem cheio de si mesmo, agora tendo o seu coração esvaziado. Ele precisava viver isso, precisava se humilhar, para que ele caísse em si e tivesse a consciência de que ele estava muito melhor perto do seu pai. E é exatamente isso que acontece. A humilhação que o mundo quer gerar em sua vida, porque não pense você que o mundo é seu amigo. Você pode estar flertando com o mundo, você pode estar namorando o mundo, você pode estar tendo um caso com o mundo, mas o mundo não te ama, o mundo não te quer, o mundo não te deseja. Você deseja o mundo, mas o mundo te odeia. E o mundo vai fazer de tudo para te humilhar, para deixar você no lamaçal do pecado. O mundo vai fazer de tudo, a sociedade vai fazer de tudo para fazer você ser o mais humilhado possível, para que um dia, Deus permitindo que tudo isso aconteça, você caia em si como esse jovem caiu. E a Bíblia nos diz que a ficha cai, a realidade vem à tona, ele olha para si mesmo. Imagine o estado deplorável que ele não estava, descalço certamente, a gente vai ver isso depois, com roupas imundas, com roupas maltrapilhas. Esse jovem que tinha sido tratado desde que nasceu como um herdeiro de uma herança, ainda que não fosse de repente uma grande herança, era um herdeiro de uma herança, era herdeiro de coisas boas, e agora estava no lamaçal do mundo, entregue aos porcos e vivendo situação pior do que a dos porcos, porque a Bíblia fala que ele queria comer aquilo que ele estava dando aos porcos, mas não lhe era dado. Imagine você sentir tanta fome ao ponto de desejar comer aquilo que estava sendo oferecido aos porcos, mas não lhe é dado. E o mundo vai fazer isso com você, vai usar você enquanto você tem recursos, vai usar você enquanto você é jovem, vai usar você enquanto você é belo, porque os jovens, de uma maneira geral, se acham donos do mundo, estão com tudo em pé, tudo direitinho, são jovens, estão na flor da idade, e o mundo vai usar da sua juventude e da sua força, mas Deus queria você e quer que você perto dele, e é por isso que a palavra de Deus nos diz: eu vos escolhi jovens porque sois fortes. Então esse jovem cai em si, esse jovem percebe a lambança que estava fazendo com a sua própria vida, e quando ele cai em si, ele pensa: os empregados do meu pai, eles vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu vou voltar e vou me humilhar diante do meu pai. Eu vou dizer para o meu pai: pai, eu não mereço nem ser chamado mais de seu filho, mas me recebe pelo menos como um empregado, me recebe pelo menos como um escravo, me recebe pelo menos como um servo. Esse era o desejo do coração desse filho, porque ele sabia que ainda que seu pai aceitasse essa proposta de recebê-lo como um empregado, ele estaria vivendo melhor do que ele estava vivendo ali. Ainda que seu pai guardasse rancor dele por tudo aquilo que ele havia feito, ele seria melhor tratado do que ele estava sendo tratado naquele lugar distante do pai. Então ele volta. Esse momento é o momento que o que acontece no coração, na mente desse jovem, é uma coisa chamada arrependimento. A Bíblia fala que sem arrependimento não há remissão de pecados. A Bíblia fala que se alguém não se arrepende de verdade, ela não consegue se relacionar com Deus, ela não consegue se vincular ao Pai. E esse jovem se arrepende. Enquanto você se acha cheio de si mesmo e cheio de razão, enquanto você se acha dono do seu próprio nariz, não há arrependimento, não há salvação, não há graça derramada sobre sua vida. Enquanto você acha que está certo em todas as circunstâncias e que você precisa mesmo é aproveitar tudo aquilo que a vida está te oferecendo, não há arrependimento, não há salvação. Você é dono da sua própria vida. Deus não é o rei da sua vida. Mas esse jovem, o arrependimento chega, ainda que tardio, ainda que depois de cuidar de porcos, ainda que depois de se sujar nesse lamaçal de pecado e de desperdiçar a sua vida, o arrependimento chega. E quando chega, ele volta à casa do seu pai.
E diferente do cenário onde ele imaginou, o pai dele já estava à espera, tanto que o pai consegue identificar o filho ao longe, e o pai consegue perceber que é o filho de longe. Deus não perdeu você de vista, Deus continua te conhecendo, e você com o coração arrependido, Deus é capaz de te perceber, ainda que de longe, Deus é capaz de reconhecer você. Você conhece algumas pessoas de uma maneira tão eficaz, que aquela pessoa está longe, às vezes de costas, e você consegue perceber que é ela pelo jeito de andar, pelo jeito de se movimentar. Eu conheço algumas pessoas assim, você olha de longe, você fala, é fulano, está vindo lá longe, mas eu já sei que é ela, porque ela está andando de uma maneira que eu a reconheço. Esse pai reconhece, Deus te conhece, Deus conhece você, Ele sabe pela roupa que você veste, simbolicamente falando, Ele sabe pela maneira que você está hoje, Ele sabe quão sujo está o seu coração, quão sujo está a sua vida de pecado, mas ainda assim, o texto vai nos dizer que esse pai, cheio de compaixão, corre ao encontro do filho. Eu sou um homem pecador como você é, e o meu coração se enche de uma emoção alegre ao imaginar Deus, apesar daquilo que eu sou e apesar daquilo que você é, se movendo ao nosso encontro, porque Ele nos ama. Eu poderia ser um exemplo de alguém completamente desprezado por Deus por causa de meus pecados, e você também, mas não importa o tamanho do seu pecado, o amor de Deus é maior. E a palavra de Deus nos diz que Ele vai ao encontro do filho, o abraça e o beija. E essa não é a reação de alguém que olha para você e fala, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu sei o que você fez em sua vida, eu conheço o pecado. É a reação de alguém que diz, não importa o que você tenha feito, o meu amor está ao seu dispor. Então esse pai vai ao encontro, abraça o filho, beija o filho, e aí o filho vem com aquele discurso que ele havia programado, com o arrependimento que estava no seu coração, e é uma palavra sincera, e ele diz, pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai olha para aquele discurso, reconhece o arrependimento do filho, e imediatamente recoloca o seu filho no lugar de direito. Imediatamente ele repõe ao filho aquilo que o filho havia perdido, a moral do filho, a imagem do filho, tanto que o que ele vai fazer agora é reconstituir no filho a imagem e semelhança de um filho dele. Então ele coloca um anel é o símbolo de um favor. Quando alguém presenteava alguém com um anel, era símbolo de um favor especial, de demonstração de que queria estar perto daquela pessoa. É por isso que ainda hoje a gente celebra os nossos casamentos com trocas de aliança, com uma troca de um anel, que simboliza o fato de que eu quero estar junto de você, eu quero viver a minha vida próximo a você. Então o pai coloca ali um anel no filho, representando essa proximidade que ele gostaria de ter com o filho e não perder nunca mais. A Bíblia fala que ele coloca sandália nos pés. Os escravos andavam descalços, mas os filhos andavam calçados. Então ele não seria considerado como um escravo, como um servo. Ele estava recebendo ali de volta a filiação. Deus, eu costumo dizer, e tem gente que não gosta muito de ouvir, é muito comum a gente dizer assim, eu também sou filho de Deus, quando na verdade nós não somos originalmente filhos de Deus, nós somos criação de Deus. Nós nos tornamos filhos por adoção, quando aceitamos e reconhecemos o Filho dele como nosso Senhor e Salvador. Então, pelo vínculo com Cristo, nós somos filhos de verdade. Se não há vínculo com Cristo, nós somos apenas criação, ou criatura, se você preferir, mas eu acho que criação mais bonitinho. Nós somos apenas criação, nós somos filhos apenas quando nos vinculamos com Jesus. E esse filho, ele volta a se tornar filho quando ele é calçado, quando ele é vestido, quando há uma festa para recebê-lo. A Bíblia fala
que quando uma alma se converte na terra, os anjos fazem festa no céu. Ainda hoje, o Pai celebra a volta dos filhos. Ainda hoje, o Pai celebra o seu retorno. Tanto que esse Pai, para encerrar, vai dizer: o meu filho estava morto e voltou à vida. A Bíblia fala em Romanos que nós estávamos mortos em nosso pecado, mas pela graça de Cristo, o Senhor nos vivificou. E esse pai vai dizer que ele estava perdido, o filho estava perdido, mas foi encontrado. Você hoje foi encontrado pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Presta atenção, você, presta atenção. Deus é o seu pai, e você é o filho desgarrado, e você é o filho distante, o filho que Deus quer perto, o filho que Deus quer se relacionar, o filho que o pai quer viver com ele. Entregue-se ao pai, arrepende-se de seus pecados, entregue-se ao pai, reconheça-o como o Senhor da sua vida, volte-se para Deus, e ele se voltará para você. Faça o caminho de volta, e o pai vai te receber de braços abertos. Essa noite é noite de salvação para você. Enquanto você vê esse vídeo, quero convidar você a se arrepender dos seus pecados, como esse filho fez, e se entregar ao Senhor. Faça essa oração junto comigo. Deus, Senhor Todo-Poderoso, eu reconheço Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Recebe a minha vida, quero ser um servo seu. Recebe-me, Senhor. Dá-me a salvação comprada na cruz do Calvário. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero, antes de orar essa oração final, encerrando esse culto, quero convidar o ministério para ir onde vocês estão mesmo, a gente louvar o Senhor com mais uma canção, a escolha de vocês. E acho que a gente podia cantar, eu lembrei de uma canção, que é até de alguém muito conhecido que nos deixou há pouco tempo, e essa canção fala: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. E enquanto nós estivermos cantando essa canção, você pode cantar conosco. Enquanto a gente estiver cantando, se você essa noite reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, comente aqui nos comentários desse vídeo: eu creio, eu aceito, Pai, estou de volta. Comente aí uma frase que demonstre que você está voltando para o Senhor. E nós vamos abraçar você, nós vamos tentar entrar em contato com você, para que você possa ser acolhido aí em nossa igreja. Vamos louvar? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro
querido, Pai amado, eu venho te pedir, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão do outro lado da tela, Senhor, que sejam alcançados pela sua graça, pelo seu amor. Como filhos, Senhor Deus, nós dizemos e nós declaramos, somos dependentes do Senhor. Deus, é muito difícil para nós que nos orgulhamos de ser independentes e queremos buscar a nossa independência em tudo. A gente quer uma casa nossa, um carro nosso, a vida nossa, o trabalho nosso. É muito difícil para nós, mas nós reconhecemos, a gente quer ser dependente do Senhor. E a gente se coloca, Senhor, ao seu dispor. Nós somos, Senhor, seus para aquilo que o Senhor quiser fazer em nós. Recebe, Senhor, essas vidas contritas, crentes, Senhor, que se colocam ao seu dispor, não crentes que a partir de hoje serão crentes, que colocam a sua vida essa noite em suas mãos. Recebe-nos, Senhor, recebe-nos, Senhor. Nós nos humilhamos em sua presença e dizemos: o Senhor é o nosso Pai. Jamais deveríamos nos afastar de Ti, jamais deveríamos ter nos afastado de Ti. Recebe-nos, Senhor, o arrependimento do nosso coração. Não queremos mais ser os mesmos, Senhor, mas queremos voltar ao primeiro amor, voltar àquele amor verdadeiro, aquele amor forte, genuíno, Senhor, para Ti. Deus, recebe-nos, Senhor, em suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus se faça presente em cada vida, em cada coração, hoje e eternamente. Amém. Tenha uma semana abençoada. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós vamos continuar louvando aqui nesse pós-lúdio, mas que você seja abençoado em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos, aqueles que estão aqui e você que está no seu lar. Deus te abençoe.